Tudo bom? Que bom poder ter esse momento agora com os irmãos, na palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos esta palavra, neste momento ao qual nós estamos vivendo, esse momento de provações, de tribulações, de sofrimento, de dor, de luta. Eu queria meditar com os irmãos justamente a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, vamos ler apenas do versículo 7 até o versículo 12 de 2 Coríntios, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento que Tu nos concede, Deus, e podemos, ó Deus, meditar na Tua palavra, refletir nela, Senhor. E sermos, ó Deus, ricamente abençoados por Ti através da Tua palavra, Senhor, neste momento de dor, de luta e de sofrimento, Senhor. Crendo, ó Deus, que há um limite, ó Deus, para tudo isso. Confiando no Senhor, Pai. Deus amado, com o Teu Santo Espírito, Deus, neste momento, usa-me segundo o Teu querer e a Tua vontade. E nos abençoe, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual a nossa base de fé? Qual o nosso guia prático de vida? O que nos norteia? Eu quero deixar esses questionamentos aos irmãos, porque eu tenho presenciado nestes momentos, irmãos, muitos cristãos passando por tudo isso, atônitos, angustiados, perplexos por tudo isso. E a palavra de Deus, esta a qual nós lemos agora e estamos nos debruçando, ela é o nosso guia de prática de vida, ela é que nos norteia. E a palavra de Deus nos fala que há limites para o sofrimento, que há limites para tudo isso que está acontecendo, irmãos. E nós vemos, amados, que Paulo nos revela algo tremendo aos irmãos de Coríntios e também a nós neste dia. Ele fala que passaremos por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, por dor, por aflições, mas que nós que estamos em Cristo Jesus passaremos por tudo isso, muitas vezes sofrendo, com dor. O próprio Paulo fala lá em Romanos, que aquele que está em Cristo Jesus, Romanos 8, aquele que está em Cristo, aqueles que são co-herdeiros com Cristo, também herdeiros do sofrimento. Mas ele fala que o sofrimento presente não se compara àquilo que Deus tem para nós na eternidade. Em que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que Deus tem para nós, irmãos. E nós vemos, amados, que o próprio Paulo, falando dos irmãos de Coríntios, que estava passando por um momento difícil, de luta, ele fala justamente a esses irmãos que em tudo somos atribulados. Ele não fala que somente no trabalho, não somente com os ímpios, somente neste momento, não, ele fala em tudo. Ele diz, em tudo somos atribulados. E ser atribulado, irmãos, são momentos de adversidades, de dificuldades, momentos de lutas, momentos de aflições. Mas nós vemos, irmãos, que há pessoas neste momento, nos leitos dos hospitais, há pessoas que desceram à sepultura, mas há também, irmãos, pessoas que estão sendo curadas. Então nós vemos, irmãos, que estamos passando por essa tribulação. O próprio Paulo fala sobre a tribulação em Romanos. Eu queria compartilhar com os irmãos, Romanos 5, ele fala justamente sobre isto, fala sobre a tribulação, diz, e não somente isso, mas também versículo 3 do capítulo 5 de Romanos,
mas também nos gloriamos na própria tribulação. Nós nos gloriamos nas tribulações. Por quê, pastor? Sabendo que elas produzem algo maravilhoso em nós. Ela produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então nós vemos, amados, que Paulo a todo momento ele consola os irmãos através, do Santo Espírito de Deus, nos revelando que mesmo na tribulação nos gloriamos naquilo, que tudo isto, versículo 15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes e ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Versículo 15 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Então nós vemos, irmãos, que ele diz: olha, em tudo somos atribulados, em tudo passamos por dificuldades, por problemas, porém não angustiados. Amados, angustiado é uma aflição, é uma agonia intensa, um momento que pode levar as pessoas à depressão, ao estresse, à ansiedade, os males da alma, psicossomáticas, o excesso do ontem, o excesso do hoje, o excesso do amanhã, Mas nós vemos, irmãos, que nós somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Aí a esperança não confunde, irmãos. Eles perplexos, ou seja, atônitos, espantados, podemos até ficar perplexos, porém não desanimados, não cabisbaixos, tristes, desesperançosos, porque Deus, Ele está conosco, irmãos. Um exemplo bem claro disto é Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E mesmo aqui, tudo que estava acontecendo nos céus, Satanás indo ao encontro de Deus e Deus questionando a respeito de Jó, porque Deus ele incita a Satanás a falar a respeito de Jó. Ele fala: olha, tem visto o meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E nós vemos que ali Deus permitiu que Satanás tocasse nas riquezas dele, nas finanças, o gado dele foi exterminado, tocasse na família, nos filhos foram mortos e na sua saúde, mas Jó permaneceu fiel, mesmo naqueles momentos, nesse momento de perda, e Deus só permitiu que a esposa, aquela que poderia ajudá-lo, poderia estar ali apoiando ele, não, mas aquela mulher que se levantou contra ele, dizendo: olha, renegue a seu Deus e morra. Vendo o sofrimento de Jó, ela pediu isso. E já falou: estás louca, mulher? Deus me deu e Deus tomou. Então nós vemos, irmãos, que Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor. E ele sabia que o Redentor dele vivia. Ele diz no versículo 19, ou no capítulo 19, versículo 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele confiava, a esperança dele estava em Deus, sabe que o Redentor dele vivia. E o nosso Redentor vive, irmãos, amém? Ele vive. Então podemos até ser atribulados, mas não angustiados. Podemos até estar perplexos com tudo o que está acontecendo, com os noticiários, com tudo que já está aparecendo neste mundo, tudo que está à nossa volta, o confinamento, a quarentena e tudo isso. Podemos até ficar perplexos com tudo isso, mas não desanimados, desesperançosos, confiando em Deus. E ele diz: perseguidos. Qual o cristão que não é perseguido, irmãos? A palavra do Senhor nos fala, desde o início, que Adão foi perseguido por Satanás, foi tentado por Satanás. Nós vemos o caso dos amigos de Jó, Misael, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, para aqueles que estão mais acostumados com esses nomes. Eles não se dobraram à imagem de Nabucodonosor e foram jogados na fornalha. E Deus os livrou da fornalha. O próprio Daniel não deixou de orar ao seu Senhor, mesmo com o decreto de Dário, e foi jogado na cova dos leões. Eles foram perseguidos por serem fiéis ao Senhor, porém não estavam desamparados, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Eu quero trazer nessa tarde, irmãos, neste dia, uma palavra que você não está desamparado. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Podemos até estar abatidos,
Com tudo que está acontecendo, nos abatemos, ficamos tristes, né? Às vezes até esfriamos espiritualmente, deixamos de ler a palavra, deixamos de orar, de louvar a Deus. Às vezes nos questionamos, por que, Senhor, tudo isso? Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos fala, o próprio Paulo, cheio do Espírito Santo, diz, porém não destruídos. Podemos ficar até abatidos com tudo que está acontecendo, sem poder ir trabalhar. Muitos irmãos, né, estão em casa, pensando nas contas que estão para chegar, pensando na feira, né, nos filhos que vão estudar. Mas, irmãos, saibam que em tudo temos que dar graças ao Senhor. Deus permitiu tudo isso para que venhamos ter tempo para nós e Ele. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com os nossos entes queridos, nossos cônjuges e filhos. Você tem dado atenção neste momento, tem lido a palavra de Deus, tem orado, tem louvado ao Senhor. Você tem compartilhado esta palavra com o seu marido, a sua esposa ou os seus filhos. Nós temos feito cultos em casa, um culto familiar, incitando os nossos filhos a ler a palavra de Deus. A minha filha mais velha já está começando a ler, já leu um versículo, e aí nós começamos a questionar, e aí nós estamos crescendo na palavra de Deus, mesmo longe da comunhão com os santos. Irmãos, neste momento podemos até estar abatidos, podemos até ser perseguidos, estarmos perplexos e sermos atribulados, mas nós devemos confiar em Deus, continuar firmes na presença do Senhor. Porque somos entregues, versículo 11, porque somos entregues à morte por causa de Cristo. A morte está aí, irmãos. A morte está, a qualquer momento Deus pode nos chamar, mas pior do que a primeira morte é a segunda. Continue firme, fiel no Senhor. Continue no poder de Deus, que é o Evangelho, Romanos 1,16 fala sobre isso, para a salvação. Então, irmãos, continue firmes no Senhor. Olha, há uma analogia que eu quero fazer neste momento com os irmãos para finalizarmos esta mensagem da águia. A águia é simbolizada em Isaías em muitos textos como o cristão. Assim como a águia, correrão, né? Então, no cristão, ele é visto como uma águia, não somente pelo olhar além, mas também porque ele sabe que nos momentos da tempestade, ele tem que buscar algo que está além da tempestade. A águia, no momento da tempestade, fortes ventos, chuvas, raios e muitas outras dificuldades que há em uma tempestade, fortes ventos, ela se engrandece, ela olha para a tempestade, ela não foge, ela continua em direção à tempestade, ela vai de encontro à tempestade, ela passa pela tempestade, ela sobe, ela vai além da tempestade, porque ela sabe que acima da tempestade há um sol que brilha, o sol da justiça, como está lá em Malaquias, que é Cristo Jesus, irmãos. Não olhe para a tempestade, não olhe para essa enfermidade, esse vírus, eu sei, tenha cuidado. Se você puder ficar em casa, resguardando aqueles que são mais fracos, que têm problemas, ou idades, que são um grupo de risco, cuide dessas pessoas, continue firme, com esperança no Senhor, com fé no Senhor, passe por essa tempestade como a águia, né? Vai além, ultrapasse, e essa analogia diz que a águia, ela se engrandece, ela passa pela tempestade, ela sobe, e acima da tempestade está o sol, e ali há aquela brisa, os ventos suaves, o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, seja fiel ao Senhor neste momento. Olha, há limites para o sofrimento. A palavra do Senhor nos fala, eu separei aqui no livro de Tiago, ele diz, olha, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros em cada deficiência, e nada deficientes, perdão. Tiago 1, versículos 2 a 4. Que possamos ser como Abacuque, mesmo nos momentos difíceis, ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Amém. Então, irmãos, creia em Deus, confie no Senhor. Deus os abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.